Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Nós celebramos o segundo domingo da Quaresma. Entramos desde a quarta-feira de cinzas nesse itinerário espiritual, esse retiro espiritual de preparação para a Páscoa. No primeiro domingo da Quaresma, nós seguíamos Jesus na sua humanidade, que vai lutar contra o tentador. Jesus nos ensina a vencer as tentações através da oração, através do jejum. Jesus nos ensina a vencer o tentador, sendo conduzidos pelo Espírito Santo. E hoje, no Evangelho da Transfiguração do Senhor, nós, naquela montanha sagrada, Jesus reveste a nossa humanidade da sua divindade. Ele se revela como Deus, Filho do Deus vivo, glorioso, mostra toda a sua glória naquele monte. Primeiramente, Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João e sobe a montanha para rezar. A Quaresma é um tempo de oração. É subir a montanha com Jesus. E na oração, Jesus se transfigura a nós. Cada evangelista vai falar da experiência da transfiguração de um modo, porque essa experiência foi tão profunda que cada um vai expressar do seu modo a experiência de ver a glória de Jesus. Assim é a oração. Podemos falar, podemos dizer, mas cada um faz a experiência da oração, da comunhão com Deus, com Jesus, e vê a glória de Jesus manifestada, transfigurada a nós, de uma maneira pessoal. Mas aqui São Lucas nos narra que o rosto de Jesus muda de aparência, sua roupa ficou muito branca e brilhante. E ali estão Moisés e Elias falando com Jesus. Moisés simboliza a lei e Elias os profetas, que apontam para Jesus. A lei e os profetas apontam para Jesus, o Messias, o Filho de Deus, que deve morrer, que deve sofrer em Jerusalém. Quaresma é tempo de oração, é subir a montanha com Jesus. Mas muitas vezes estamos como os apóstolos, com um pouco de sono. Diz aqui a palavra que Pedro e os companheiros estavam com muito sono. O tempo da Quaresma é tempo de despertar para Deus. Ao despertarem, viram a glória de Jesus. E os dois homens que estavam com ele diziam, Pedro disse a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. Ou uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. É bom estarmos aqui. A Quaresma é um tempo de despertarmos para Deus. Despertarmos do nosso sono. Como somos sonolentos para com as coisas de Deus. Às vezes, estava dizendo ontem na homilia, às vezes para rezar um terço, quantas pessoas, vamos rezar o terço, começa a rezar o terço, começa a vir o sono, vou meditar a palavra, começa a vir de tudo. Gente, é criança, é gente batendo na porta, é som alto, é tanta tribulação. Mas a palavra de Deus nos diz, é preciso despertar para ver a glória de Jesus. Quaresma é tempo de despertarmos para Deus. E aqui ouvi-lo. Acontece a teofania, onde está a Trindade. O Pai que fala, a nuvem que simboliza o Espírito Santo, e Jesus, o Filho amado do Pai.
da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. É tempo de ouvir a palavra de Deus com mais afinco, com mais disposição. O que a palavra de Deus está me dizendo? Os discípulos tiveram uma experiência tão profunda com Jesus que eles ficaram calados, saíram calados até, e não contaram nada a ninguém do que tinham visto. Porque a transfiguração vai ser uma gota no oceano do Getsêmani, da dor de Jesus na crucifixão. Esses mesmos apóstolos vão ser aqueles que Jesus vai levar no Getsêmani, onde ele vai começar a sua paixão, onde ele vai suar sangue. Então é como Jesus estivesse preparando aos apóstolos: se preparem, a dor virá, mas olha a minha glória, olha a minha ressurreição, olha uma gotinha do que será o céu, do que será a minha ressurreição. Não tenha medo, eu vou estar com vocês na dor, no momento da cruz, no momento da paixão. Tanto que os apóstolos todos vão debandar, cada um vai para um canto na hora da crucifixão de Jesus, mas depois vão estar todos juntos novamente, naquele primeiro dia da semana. Tomé vai faltar, mas depois vai estar 8 dias depois. Mas vão estar todos juntos. Com certeza se congregaram nas promessas de Jesus. O Filho do Homem deve sofrer, ser humilhado, mas ele vai ressuscitar. Os apóstolos tiveram que ter fé no momento da dor, no Getsêmani, da crucifixão, para entender, olhando para a transfiguração. Jesus está dizendo: pode vir a dor, o sofrimento, mas Jesus mostra a sua glória para dizer que estará amparando os seus apóstolos, para dizer que a cruz não vai ser o fim, que no fim está a sua Páscoa, a sua ressurreição, a sua vitória. Quaresma é um tempo de reavivar a nossa fé. Fé porque quem quer ser discípulo de Jesus precisa renunciar cada dia a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Nós somos cristãos, somos católicos, nos momentos alegres, mas também nos momentos difíceis, nos momentos de dor, nos momentos de cruz. E aqui nós vemos um exemplo de fé, que é Abraão. Ainda se chama Abrão, porque depois Deus vai mudar o nome para Abraão, pai de multidões. Abraão passa aqui uma noite escura da fé. Abraão aqui mostra que o justo, aquele que teme a Deus, justificado pela fé, confia em Deus, até nos momentos das noites mais escuras. Deus havia prometido uma terra a Abraão: sai da tua terra e vai para uma terra que eu te darei. Deus havia prometido uma descendência a Abraão. E agora Abraão se pergunta a Deus: Senhor, o que eu farei? Ainda não tive essa terra que o Senhor me deu, que o Senhor me prometeu. Tantos conflitos para chegar a essa terra. Ainda não tenho descendência, Deus. Ele era considerado estéril, sua esposa já de idade avançada. E agora Abraão vai ter que entender que o justo vive pela fé. O Senhor vai dizer: olha a minha promessa, olha para o céu, conta as estrelas se fores capaz, assim será a tua descendência. E Deus faz uma aliança com Abraão. Ele deve entregar aqueles animais em sacrifício de louvor, para dizer: eu entrego a ti, Senhor, essa realidade humana, para que o Senhor transforme em aliança. Eu entrego tudo a ti. E primeiro vão vir as aves de rapina,
sobre aqueles animais, Abraão vai enxotá-las, mas quando, depois de um profundo sono, assim como os apóstolos dormiram, Abraão também vai dormir, mas depois a glória do Senhor, como um braseiro fumegante, uma tocha de fogo passará entre os animais, para selar a aliança de Deus com Abraão. O Senhor fez uma aliança com ele, diz: aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. O justo vive pela fé, mesmo na noite escura, porque a fé é acreditar naquelas realidades que nós não vemos, mas cremos, porque Deus nos a revelou. O justo vive pela fé no momento da dor, do sofrimento, nos momentos mais difíceis. Ele olha para Deus, para a sua aliança. Às vezes vão vir as aves de rapina. Eu digo, né, as aves de rapina, não sei, pode ser os urubu, né? Às vezes dizendo: nossa, para que rezar tanto? Você não reza tanto, olha quanta dificuldade, quanta tribulação na sua vida. Vai vir os urubus, a ave de rapina, para querer tirar nossa aliança com Deus. Vai vir os urubu para dizer: que adianta? Olha, eu estou indo na missa, viu a quaresma? Na missa, você? Nossa! Que adianta rezar, bobo? Deixa disso. Ah, bobagem. Virão para querer tirar a nossa aliança com o nosso Deus. Mas Deus faz uma aliança conosco de amor, de fidelidade, e ninguém pode tirar essa aliança. Ele prometeu que nos amaria para sempre, e nos amou no sangue do seu Filho. É um Deus fiel, em qualquer situação. Se Ele faz, tem aquela música que diz: se Ele faz, Ele é Deus, se Ele não faz, Ele é Deus. Se o silêncio acontece, Ele continua sendo Deus. Mas nós queremos fazer essa experiência de Abraão, nosso pai na fé, que Deus cumpriu as promessas a Abraão. Tudo aquilo que Deus disse, cumpriu. Mas que sempre olhemos com os olhos fixos nessa aliança de Deus conosco, essa aliança de amor, de fidelidade. Quaresma é um tempo de reavivar a nossa fé. A nossa fé. Viver não daquilo que vemos, mas daquilo que cremos. Ir para além daquilo que nós estamos vendo. Ter visão de fé, ter visão espiritual das coisas de Deus. E aí Deus vai sendo a nossa luz. Assim como Deus guiou o povo no deserto, pela coluna de fogo, Deus vai ser a nossa luz. O Senhor é a minha luz e salvação. O Senhor é a minha luz e salvação, de quem eu terei medo. O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei. Eu vou ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Nossa esperança está em Deus. E por isso a transfiguração nos mostra também uma pontinha daquilo que será a glória do céu. Porque, como nos diz a palavra hoje, da carta aos Filipenses, na segunda leitura, nós não temos esperanças humanas nas coisas dessa terra. São Paulo fala daqueles inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, o estômago é o seu Deus, e que só pensam nas coisas terrenas. Nossa esperança não está nas realidades desse mundo. São Paulo nos diz: nós somos cidadãos do céu. De lá guardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que vai transformar o nosso corpo humilhado e será um corpo glorioso. Esperança não decepciona. Essa esperança em Deus, essa fé, essa esperança em Deus, essa esperança no Senhor. A transfiguração nos dá essa esperança.
da glória futura da ressurreição, da glória futura do céu. A transfiguração nos ensina a subir o monte com Jesus, para orar nessa quaresma, a experimentar a glória de Jesus, a não acordarmos do nosso sono para Deus e voltarmos para Ele com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Feche os seus olhos um momento e vamos rezar. Jesus, assim como os apóstolos subiram com o Senhor para rezar, o Senhor levou-os àquele monte. Estamos aqui, Senhor, nessa missa, subindo o monte, para orar, para contemplar a sua face. Senhor, é a vossa face que eu procuro, não me escondais a vossa face. E o Senhor se transfigura pela tua palavra, o Senhor se transfigura pela Eucaristia, e o Senhor nos dá força nessa transfiguração de cada missa, de cada adoração, de cada consagração, de cada palavra. O Senhor nos dá força para viver o Getsêmani da nossa vida. Qual o Getsêmani que você tem passado? Qual a dor? Qual a aflição? Qual a cruz? Aquela cruz que Jesus passou, mas que Jesus consolou os apóstolos, já dizendo a eles: olha, vocês vão sofrer, mas tendes fé, tendes coragem, eu venci. E na minha transfiguração está o consolo. Senhor, que essa palavra, que essa missa seja o consolo, seja a força, a fortaleza para levarmos a nossa cruz. A cruz que você diz que está pesada, mas você não a carrega sozinho. Jesus carregou a maior parte. Ele venceu. Nós venceremos. Mesmo aquilo que não entendemos, como Abraão, Senhor, reaviva a nossa fé. Quantas coisas não entendemos, quantas promessas, quantas coisas talvez não entendemos, mas na fé, Senhor, nós queremos continuar acreditando. Se o Senhor fizer é Deus, se não fizer continua sendo Deus. O Senhor é Deus em qualquer circunstância. Mas pela fé, nós queremos continuar acreditando nas suas promessas. Acreditando que é um Deus fiel, que nos ama, que não nos abandona, nem na alegria e nem na dor, nem no momento da transfiguração e nem no momento da crucifixão. Dai-nos força, Jesus, para contemplar a tua vitória, da tua ressurreição. Dai-nos esperança. Enche o nosso coração de esperança, de que depois da cruz virá a ressurreição, depois da cruz virá a Páscoa, depois da cruz virá a vitória dos filhos de Deus. Que assim seja. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio